Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos e também a toda a sua família. Hoje eu estou muito alegre, nós vamos iniciar nossa primeira aula do Seminário Bíblico Online. Como você pode fazer para se matricular nesse seminário? É muito simples, basta você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações para você não perder nenhuma aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre introdução à teologia. E a segunda parte nós iremos falar sobre bibliologia. Então fique comigo que nos próximos minutos você irá se aprofundar mais um pouco no estudo das Escrituras Sagradas. Introdução à teologia. O que é teologia? Teologia vem da junção de duas palavras. Theos, que significa Deus, uma palavra do grego, e logia, que significa estudo ou tratado, ciência. Trazendo a junção das duas, significa o estudo sobre Deus. Mas também nós temos a teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática, no sentido plural, usando toda a junção das principais doutrinas da Bíblia e unindo elas. Então nós temos o que? A teologia sistemática, que é a exposição de conhecimentos acerca de Deus e de assuntos concernentes a Deus, organizado de uma ordem sistemática e progressiva. E dentro da teologia sistemática nós temos o quê? 10 principais doutrinas, tá? Temos 10 principais doutrinas. E eu vou estar aqui listando elas para vocês. Se você quiser anotar aí, tá? Fazer a sua anotação, é muito importante que você faça isso, para que você possa ter um aprendizado melhor, tá? Eu vou estar listando ela aqui para vocês e eu vou estar citando o significado de cada uma, tá legal? Então vamos lá. A primeira é bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é o estudo das Escrituras Sagradas. Essa é a principal doutrina da Bíblia. Com certeza podemos aqui distinguir ela das demais. Por quê? Porque é a base de tudo. Porque tudo emana da Bíblia. Todos os estudos emanam da Bíblia. Então nós temos aqui a primeira principal doutrina da Bíblia, que é bibliologia, o estudo das Escrituras Sagradas. A segunda principal doutrina é teologia. Teologia, como dito, ela é usada para falar sobre a pessoa de Deus e também na junção de todas as doutrinas. Então nós podemos usar uma outra palavra para falar diretamente o estudo sobre Deus, que é chamada de teontologia. Teontologia é o estudo sobre a pessoa de Deus, ok? A terceira principal doutrina da Bíblia é cristologia. O que é cristologia? Cristologia é o estudo da doutrina de Cristo, da sua obra e da sua pessoa. Cristologia. A quarta doutrina principal da Bíblia é pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneumatologia é o estudo da doutrina da pessoa do Espírito Santo. Nesse estudo nós aprendemos sobre a personalidade do Espírito, aprendemos sobre o Espírito Santo como Deus, aprendemos sobre os nomes e símbolos e obras do Espírito Santo. Então o nome desse estudo, dessa doutrina principal é pneumatologia. A quinta é antropologia. O que é antropologia? Antropologia é o estudo da doutrina do homem. Tá? É o estudo acerca do homem. Nessa doutrina a gente aprende o quê? As origens do homem, o homem sendo criado à imagem de Deus, tá? O homem como sendo tricotômico, o homem, a morte e a eternidade. Então, antropologia é o estudo do homem, ok? A outra principal doutrina da Bíblia é a martiologia. O que é esse estudo? Esse estudo é sobre o pecado. O estudo da doutrina do pecado.
Nesse estudo a gente aprende o quê? A origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, aprendemos definições de pecado, à luz da queda do homem, nós aprendemos sobre as consequências do pecado. Então esse é o estudo de amartiologia. Ainda temos outros que é também chamado de soteriologia, que é uma das mais belas doutrinas da Bíblia, soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Aqui é onde nós aprendemos sobre a graça, sobre a justificação, sobre a confissão de pecado, arrependimento, aprendemos sobre santificação, operação da salvação. Nós aprendemos tudo neste estudo. Ainda temos mais que é eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da doutrina da igreja. Aqui nesse estudo nós aprendemos o quê? Nós aprendemos sobre a estrutura da igreja, aprendemos sobre os propósitos de Deus para a igreja, aprendemos sobre o governo da igreja, aprendemos sobre a disciplina e as finanças da igreja, ou seja, tudo concernente à igreja, tá? Como corpo, aprendemos tudo nesse estudo, eclesiologia. E como penúltima doutrina, nós temos o quê? Angelologia. O que é angelologia? Angelologia, irmãos, é a doutrina dos anjos, tá? É o estudo acerca dos anjos. Agora nós vemos aqui que nesse estudo a gente vai aprender o quê? Sobre as diferentes categorias dos anjos. Vamos aprender sobre a origem, a natureza e o caráter dos anjos, a missão dos anjos, a queda de Lúcifer, né? Que é hoje chamado de Satanás ou diabo ou inimigo das nossas almas. Então, nós aprendemos tudo isso no quê? No estudo de angelologia, batalha espiritual, nós podemos estudar aqui também nessa matéria de angelologia. E por último, fechando as 10 principais doutrinas da Bíblia, nós temos escatologia. Escatologia é o quê? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É uma das doutrinas mais chamativas da Bíblia, por se tratar de assuntos do futuro, né? E quem é que não quer saber o futuro? Então nós temos aqui o estudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Aqui nesse estudo a gente aprende o quê? A gente aprende os sinais dos tempos, tá? Aprendemos sobre o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação. Aprendemos sobre a volta de Jesus em glória. Aprendemos sobre o milênio, sobre o julgamento final. Então tudo isso nós aprendemos onde? Aqui, nesse estudo de escatologia. Então, meus irmãos, esse aqui que eu acabei de citar para vocês são as 10 principais doutrinas da Bíblia, tá? Chamada também de teologia sistemática. Para a gente fechar essa primeira parte, eu quero aqui dizer a você a importância de se estudar teologia. Porque hoje tem muitas pessoas, muitos pastores, até mesmo pastores ignorantes, líderes ignorantes acerca do conhecimento, que pregam contra estudar teologia. Irmão, a teologia não faz mal a ninguém. Só tem uma pessoa que faz mal a outra pessoa, e é ela mesma. Tá? Então, muitas vezes a pessoa estuda a teologia, ela se torna arrogante, acha que sabe mais do que os outros, mas o problema não está na teologia. Não está em estudar coisas acerca de Deus, está na pessoa mesmo em ela ser arrogante e orgulhosa, presunçosa. Então eu quero aqui acabar com isso aqui para esclarecer para você, porque é importante estudar teologia sim, para a gente aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender mais sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, aprender mais sobre o estudo do pecado, aprender mais sobre os anjos, aprender mais sobre as últimas coisas. Então tudo isso a gente aprende onde? Na teologia. A palavra de Deus é teologia, tá? É o estudo sobre Deus. Agora, o que muitos estão fazendo por aí é aprendendo para ser melhor do que outros, aprendendo para humilhar outros, aprendendo para querer ser melhor do que os outros. Aí o problema não está na teologia, o problema está no homem, tá? Então eu quero ler aqui um texto para você ver a importância de nós aprendermos e estudarmos teologia. Olha só o que diz aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 17.
para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos entender que tem uma obra a ser feita. Agora, essa obra, pelo fato dela precisar ser feita, não quer dizer que eu tenho que fazer ela de qualquer jeito. Aqui a Bíblia diz que eu tenho que ser o quê? Perfeito e perfeitamente instruído. Eu tenho que ser perfeito diante de Deus e perfeitamente instruído pela palavra de Deus para me executar a obra de Deus. Então está aí uma base para que você possa ter da importância de se estudar teologia, para que você seja perfeitamente instruído para executar a obra do Senhor. Então essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Agora nós vamos para a segunda parte, que é sobre bibliologia. Fica comigo ainda mais alguns minutos para a gente concluir essa aula de hoje. Meus queridos, o que é bibliologia? Bibliologia significa o estudo das escrituras sagradas. Bibliologia é o estudo sobre a Bíblia, né? Agora, o que significa a palavra Bíblia? Bíblia significa, talvez muitas pessoas não tenham nem noção, né, do que significa Bíblia. Bíblia significa livros, no plural. Significa coleção de pequenos livros. Por que tem esse nome no plural? Porque se você prestar atenção, irmão, você não carrega um livro. Você carrega um volume de livros, tá? A Bíblia é um volume só, mas nela contém 66 livros. E aqui eu faço uma pergunta para você. Se alguém te perguntasse se você carrega uma biblioteca nas mãos, você acreditaria, né? Talvez vão dizer, você está louco, isso não existe. Mas claro que existe. A Bíblia é um volume só, tá? Ela é só um volume. Mas nela contém 66 livros. Então você está carregando o que nas mãos? Uma biblioteca, uma mini biblioteca, né? Então isso é o significado da palavra Bíblia. Livros ou coleção, tá? De pequenos livros. Nós temos a Bíblia Sagrada, né? Nesse estudo de bibliologia, o estudo sobre a Bíblia, nós temos aqui que aprender coisas concernentes a ela, a sua estrutura, a sua organização, né? E eu quero focar mais no finalzinho sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Agora preste atenção nisso aqui. A Bíblia, ela é dividida em duas principais partes. A Bíblia, ela é dividida em duas principais partes. A primeira parte da Bíblia, ela é chamada de Antigo Testamento. A segunda parte da Bíblia, ela é chamada de Novo Testamento. Então essas são as duas principais partes da Bíblia, ou seja, as suas duas principais divisões, Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora vamos estudar aqui um pouquinho sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, ok? Grava muito bem isso aí, é muito importante que você tenha esses números em mente, tá legal? Então vamos lá, o Antigo Testamento tem 39 livros. Agora, o Antigo Testamento, ele tem 4 principais divisões. O Antigo Testamento, ele tem 4 principais divisões, ok? Vamos lá. A primeira divisão do Antigo Testamento se dá dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Lei ou Pentateuco, né? Chamada também pelos antigos aí de Torá, né? Então essa é a primeira principal divisão aqui do Antigo Testamento, Lei ou Pentateuco. Depois nós temos a segunda, que é chamada de livros históricos. São os 12 livros seguintes após Deuteronômio, tá? Que vai de Josué até Esther. É chamado de livros históricos. Depois nós temos como terceira divisão do Antigo Testamento os livros poéticos. Livros poéticos. Esses livros poéticos são 5 livros. Eles começam em Jó e vai até Cantares. Esses são chamados de quê? De livros poéticos.
E por último, como principal divisão aqui do Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos são 17 livros, né, fechando aí todos os 39 livros do Antigo Testamento, que vai de Isaías até Malaquias. Então essa aqui é um panorama assim geral sobre o Antigo Testamento, a sua quantidade de livros e as suas principais divisões, ok? Então, recapitulando, as divisões principais do Antigo Testamento: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, tá? Os livros vão de Gênesis até Malaquias. Agora vamos olhar para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é menor, mas não quer dizer que ele é menos importante, muito pelo contrário. O Antigo Testamento ele aponta para o Novo, e o Novo Testamento, pelo Antigo, ele é explicado. Então a Bíblia ela não tem nenhuma parte assim melhor ou, vamos dizer assim, mais importante do que a outra. A Bíblia em si, ela se une, tá? A Bíblia em si, ela se une. Vamos lá. O Novo Testamento, ele tem o quê? Ele tem 27 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros. E aqui eu faço uma divisãozinha rápida para que possa aumentar mais o seu conhecimento. Tem 27 livros, sendo que, na verdade, somente 6 são livros e são 21 cartas, ou chamadas também de epístolas, fechando aí no total de 27. No Novo Testamento, nós também temos 4 divisões. A primeira divisão se dá da biografia de Cristo, ou os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então essa é a primeira parte da divisão aqui do Novo Testamento. Os evangelhos, os 4 evangelhos. Depois nós temos um livro apenas aqui nessa divisão, que é chamado de livro histórico. O livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Esse é o livro histórico do Novo Testamento. Depois nós temos como terceira divisão as cartas ou epístolas, ou também chamadas cartas de ensino, que são aqui no total de 21 cartas, que vai de Romanos até Judas. Aqui tem os escritos de Paulo, tem os escritos de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, tá? Todos os escritos estão aqui nessa divisão, que é chamada de cartas, ok? Aí nós podemos dividir entre as cartas paulinas, podemos dividir também entre as cartas pastorais, cartas universais. Então podemos ainda fazer essa divisão, mas vamos ficar somente com essa única divisão, colocando todas juntas, né? E também nós temos por último um livro profético. Qual que é o livro profético do Novo Testamento? É o livro de Apocalipse. É o livro profético do Novo Testamento. Muito bem, meus irmãos. A Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso. Isso aí, para quem não sabe, tá? Muitas pessoas, rapaz, qual será o primeiro livro impresso? O primeiro livro impresso foi a Bíblia. E isso aconteceu em 1455. Isso aconteceu em 1455, onde? Na Alemanha. E isso ocorreu através de um homem chamado Jonas Gutenberg, tá? Ele foi um homem usado aí através da sua profissão, através daquilo que ele tinha no seu coração, né? Em produzir aí uma revolução na indústria gráfica, tá? Porque foi o primeiro livro impresso, a primeira vez que se utilizou tipos móveis metálicos, né? Para impressão de textos, porque até então era escrito onde? À mão. A Bíblia sempre foi escrita onde? Na mão. Mas depois disso ela passou a ser o quê? Impressa. Tá? Então a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Agora aqui vai alguns dados importantes, que isso aqui eu quero que você anote, que você cole na sua televisão, que você cole na sua geladeira, cole no seu espelho, tá? Onde você possa estar olhando sempre. São números importantes que eu quero que você grave, tá? Você como aluno, você é muito importante conhecer isso aqui, tá? De cor. Vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia ela tem 66 livros. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia ela tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.173 versículos. A Bíblia tem 31.173
versículos. A Bíblia tem 773.693 palavras. A Bíblia tem 773.693 palavras. E por último, esse número eu quero que você guarde, a Bíblia tem 3.566.480 letras. A Bíblia tem 3.566.480 letras. Muito bem, meus irmãos, isso aqui é o que nós podemos aprender sobre bibliologia. Algumas coisas muito importantes que é preciso a gente ter o conhecimento. Por quê? Às vezes a gente olha na Bíblia e às vezes a gente fica perdido. Mas depois dessa aula de hoje, você já vai começar a olhar o quê? De uma maneira mais ampla, você vai olhar no Antigo Testamento, já vai ter noção das suas divisões, olhar no Novo Testamento, já vai ter a noção das suas divisões, e isso é muito importante, saber o que você tem nas suas mãos. Saber o que você tem nas suas mãos. Para fechar a nossa aula de hoje, eu quero falar com você sobre a inspiração da Bíblia. Por quê? Porque isso aqui não é algo que nós encontramos no mundo por aí, secular. Essa má compreensão da inspiração das Escrituras. Nós encontramos isso aqui dentro da igreja. Cristãos, anos de cristãos aí na caminhada cristã, e tem essa visão errada sobre a inspiração das Escrituras. Então eu vou citar algumas aqui para você, e por último vou falar qual é a verdadeira, ok? Vamos lá. A primeira teoria acerca da inspiração das Escrituras, uma falsa teoria, é chamada da teoria da inspiração natural humana. O que essa teoria ensina? Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de uma inteligência singular, tá? Ou seja, essa é uma forma usada por muitos teólogos liberais que negam, tá, a ação sobrenatural do Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Essa teoria ensina o quê? Que homens muito inteligentes escreveram a Bíblia e que não teve uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Essa teoria está errada. Está totalmente equivocada. Homens escreveram, ok? Homens escreveram, porém o diferencial não era a sua inteligência humana. O diferencial era a inspiração sobrenatural que vinha do Espírito Santo. Então vamos lá. Segunda teoria falsa acerca da inspiração das Escrituras. A teoria da inspiração divina comum. A teoria da inspiração divina comum. O que ela ensina? Ela ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que vem hoje ao crente. Quando ele ora, prega, canta, ensina. Só que na verdade não é assim, meu irmão. Por quê? Porque a inspiração dos homens de Deus que escreveram a Bíblia, ela era diferente. Porque ela não sofria gradação. Hoje as pessoas que recebem a inspiração de Deus, talvez pela a má comunhão que essa pessoa tem levado com Deus, hoje ela está inspirada por Deus, animada, quer cantar, aquela coisa, aquela maravilha. Quando a pessoa canta, prega, a gente sente Deus. Na outra semana a pessoa já está, vamos dizer assim, pedindo oração, porque já está sem vontade de servir a Deus. Ou seja, está sofrendo gradação. Hoje está bem com Deus, amanhã não está. Isso não aconteceu com os escritores da Bíblia. Ou eles eram inspirados ou não eram. Tá? Ou eles eram inspirados ou não eram. Vamos lá. Para a terceira inspiração ou teoria da inspiração errada, falsa acerca das Escrituras Sagradas. A teoria da inspiração parcial. Essa teoria ensina o quê? Ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Irmão, e tem um texto na Palavra de Deus que Paulo deixa muito claro. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda, e eu repito, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura. Não tem uma parte mais inspirada do que a outra, um versículo mais inspirado do que o outro. Talvez muitos podem dizer, irmão, o Salmo 23 é um salmo mais inspirado do que os outros. Não, não é. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, dada por Deus, e ela é útil, toda ela é útil. Até muitas vezes a genealogia bíblica, né? Muitas vezes a genealogia bíblica, as pessoas vão ler a Bíblia e pula a genealogia. Bom, a genealogia, se não tem genealogia na Bíblia, não existe Bíblia. Não existe como você provar que Jesus é o Messias.
E se ele não é o Messias, ele não é o prometido de Deus, ele não poderia ser sacrificado e morto e nós não haveríamos remissão de pecados para nós. Então olha só a importância da genealogia. Então toda a escritura é inspirada e útil, toda ela, ok? Agora, qual é a teoria correta da inspiração das escrituras? Para a gente concluir a nossa aula de hoje. A teoria correta quanto à inspiração das escrituras é chamada de teoria da inspiração plenária e verbal. Teoria da inspiração plenária ou verbal. O que ela ensina? Né? E o que nós ensinamos a partir dela? Nós ensinamos que todas as partes da Bíblia elas são inspiradas. Todas as partes da Bíblia são inspiradas igualmente. Tá? Igualmente. E que os escritores de Deus eles não funcionaram como máquinas. E muito menos vamos dizer assim, sem consciência do que estavam fazendo. Muito pelo contrário. Eles não eram máquinas inconscientes. Houve cooperação vital deles, tá? Eles escreveram, mas sobre uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, quem escreveu a Bíblia? Os homens, mas sob total orientação, tá? Do Espírito Santo de Deus. Agora você pode me perguntar, irmão, mas me dá aí uma razão para que eu possa crer que a Bíblia ela não foi escrita simplesmente pelos homens, pela vontade do homem, pelas ideias do homem, mas que teve uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Me dá uma razão para mim crer nisso. Muito simples. A Bíblia ela tem 66 livros. Foi escrita por mais ou menos 40 autores, em um período de diferença de 1.500 a 1.600 anos. Então, não estavam os 40 escritores numa sala só, no mesmo dia, no mesmo lugar, para escrever sobre o mesmo assunto. Estavam em locais diferentes, cidades diferentes, em anos diferentes. Então, nós temos aí algo que separa eles. O tempo, as cidades, os diferentes tipos, né, de linguagem que foram usados, diferentes tipos de classe escolar, podemos usar aí, nós temos de pescador como Pedro, a rei de Israel como Salomão, como Davi. Então preste bastante atenção onde é que eu quero chegar. Preste atenção que nós temos um problemão aqui, não estavam todos juntos. Então olha só, a Bíblia era para estar toda errada. A Bíblia era para ter contradição de capa a capa. Agora preste bastante atenção na unidade da Bíblia. Preste bastante atenção na harmonia da Bíblia. A Bíblia ela tem um propósito de exaltar uma pessoa só, que é a pessoa de Jesus. De Gênesis até Apocalipse não há uma contradição. Se muitas pessoas disserem, não, a Bíblia tem erro sim, tem contradição sim, é porque é erro de interpretação. Mas a Bíblia não tem contradição. Agora preste atenção se sob essas circunstâncias, sobre esses desafios, a Bíblia não foi totalmente inspirada por Deus. Então essa, meus irmãos, é a nossa primeira aula, tá? Introdução à teologia e também a segunda parte sobre bibliologia. Essa é só a primeira aula. Se inscreva no nosso canal, que é a sua matrícula, totalmente gratuito, tá? Você não vai ter que pagar, não vai ter custo de nada. Você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser e poder participar das aulas, tá? Não tem problema nenhum. Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre de estar aqui usando esses meios para que você possa conhecer mais de Deus. Isso para mim é um privilégio muito grande. Eu só peço a você que você escute, anote, que você compartilhe, porque nós precisamos aprender mais de Deus, tá? Nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida e fique aí ligado nas próximas aulas que vão vir. Nós vamos explicar aí sobre o que é cada uma dessas doutrinas. Falamos hoje sobre biologia, na próxima aula vamos falar sobre teologia ou teontologia. Então aguarde, fica conosco, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e a sua família. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus.